Uma vez que você sente essas emoções, sem deixar que a mente evite esse lugar de se afastar do que está sendo sentido, então criando um acolhimento para apenas sentir sem julgar o que está sendo sentido, essa emoção ela cria um movimento, um fluxo de uma recolocação, de uma reintegração no nosso ser como um todo. E esse processo ele pode ser denominado como um processo de amadurecimento, ou também um processo de ressignificação. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, sou psicólogo, tenho mestrado e doutorado em psicologia clínica, também sou professor universitário e hoje eu vou trazer para vocês o tema sobre a cadeia retencional da consciência interna do tempo. Isso está dentro do que é a categoria temporal, de como a consciência capta o tempo e como a gente, como ser humano, retém essa temporalidade em memórias através do corpo. Mas antes de começar, eu vou pedir para todo mundo que está gostando do canal para se inscrever, para dar um like aqui no vídeo se gostar. E bom, seguindo agora para essa temática. Então, o que é a consciência interna do tempo? Basicamente é como nossa consciência retém, segura a temporalidade. Como ela consegue lidar no sentido de captar o tempo que vem um devir contínuo, e isso vai se dando de uma maneira onde a nossa consciência consegue criar uma sensação de presente. Então essa sensação de presente ela é feita numa maneira onde a consciência retém imediatamente o que está acontecendo, ao mesmo tempo ela projeta um futuro imediato. Então essa relação entre reter o presente imediato que se transforma num passado imediato e ao mesmo tempo projetar um futuro imediato faz com que a nossa consciência capte essa sensação de presente, essa sensação de continuidade que se dá nesse agora, que é um agora que está sempre num devir, sempre num movimento. Mas qual a questão aqui? Aonde entra essa questão da cadeia retencional? Então a cadeia retencional é essa linha de experiências que a consciência vai retendo. Isso vai se retendo como? Vai se retendo no corpo. Então o nosso corpo ele vai captando vai mantendo essas experiências através de memórias. Essas memórias elas vão sendo guardadas no nosso corpo e através dessas memórias a gente tem uma forma de estar no mundo no presente. Então basicamente essa cadeia retencional ela vai segurando essas experiências, vai guardando elas em memórias e segundo Russell existem 3 tipos de memórias, de experiências que são guardadas. Vamos colocar como experiências. Ele denomina como gênesis. E por que esse nome gênesis? Porque a gênesis seriam da onde se generam, a origem da onde vem essas experiências. Então, o corpo ele vai captando, ele vai segurando essa gênesis. Algumas gênesis o Russell denominou como as gênesis ativas, que são essas gênesis que a gente pode recuperar, que a gente pode acessar a elas na memória, numa memória racional, a gente pode trazer para a consciência no agora e avaliá-las, lembrar delas, analisá-las e sentir o que elas carregam também como conteúdo emocional. Porque toda gênese, toda experiência que é guardada no corpo, ela carrega também um conteúdo afetivo emocional. Isso é muito interessante porque não dá para guardar qualquer que seja o tipo de memória sem ter essa relação com os afetos, com as emoções. Bom, então temos as gênesis ativas, porém também temos as gênesis passivas. Segundo Russell, as gênesis passivas são aquelas experiências que vivemos no agora, que a gente foi retendo a partir desse conceito de cadeia retencional, e elas são guardadas no corpo, mas elas não são capazes de serem acessadas à consciência no agora. Elas não entram nesse lugar de uma racionalização sobre essas memórias. Porém, essas gênesis passivas, elas nos influenciam. Elas estão nesse campo do agora, tendo uma influência da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente se relaciona com o mundo, da forma como a gente se relaciona com os outros, na forma como a gente se relaciona com
o mundo das coisas, na forma como a gente projeta o nosso futuro. Essas gênesis passivas, o que é interessante delas? Que através de um processo terapêutico, através de um processo de autoconhecimento, existe sim a possibilidade de acessar essas gênesis passivas, trazê-las para o campo da consciência, para o campo de uma reflexão no agora. E transformando essas gênesis passivas em gênesis ativas, a gente consegue trabalhar com elas, poder acolher as emoções que elas carregam e que nos influenciam no presente. Esse é um processo que é dado através, como eu falei agora, através de uma psicoterapia, através de trabalhos de autoconhecimento, trabalhos de terapias expressivas, onde a gente vai entrar em contato com as emoções que estão enraizadas em nós, que estão alojadas no nosso corpo. E é interessante ver que quando se dá esse momento de uma expressão de uma gênese passiva, uma transformação para uma gênese ativa, vem um conteúdo emocional muito forte. Então existe uma transformação da emoção, porque uma vez que você sente essas emoções, sem deixar que a mente evite esse lugar de se afastar do que está sendo sentido, então criando um acolhimento para apenas sentir sem julgar o que está sendo sentido, essa emoção ela cria um movimento, um fluxo de uma recolocação, de uma reintegração no nosso ser como um todo. E esse processo ele desenvolve, pode ser denominado como um processo de amadurecimento ou também um processo de ressignificação. Então, como eu falei para vocês, temos as gênesis ativas, que são as gênesis, as memórias que a gente tem e que podemos acessá-las de forma racional. O interessante é que à medida que a gente vai tendo mais experiências, à medida que a gente vai vivendo, o tempo todo estamos guardando, estamos gerando novas gênesis, tanto passivas como ativas. Qual que é a questão aqui? É que uma vez que eu acesso, trago para a consciência no agora essas gênesis passivas, quando se dá esse lugar de transformação dessas emoções e dessas questões que estão relacionadas a significados, que estão alojados, ligadas a essas memórias, a minha presença no agora também se modifica. Eu consigo então estar mais presente no agora de maneira mais serena, mais tranquila, mais livre das tensões que essas gênesis passivas carregam no passado. Também temos as gênesis passivo-ativas, que são algumas memórias que carregamos, mas que contêm um conteúdo às vezes muito pesado. E aí a mente ela tenta evitar que essas gênesis sejam vistas, sejam observadas, sejam sentidas no presente. A terapia também ajuda muito para acessar essas gênesis passivo-ativas e assim poder acolher as emoções, como eu acabei de falar, que influenciam o nosso estado de presença no agora. Ao acolher essas emoções, existe esse processo de amadurecimento. Ao mesmo tempo, essas experiências que se encontravam num espaço onde a mente evitava que essas memórias fizessem parte do nosso ser íntegro no agora, elas se recolocam. É como se esse momento que foi vivido com sofrimento e que a mente evitava estar em contato com ele, se fosse colocado de novo na linha contínua do nosso ser, da nossa história de vida. Então, basicamente, não podemos fugir do passado. A gente carrega esse passado, essa nossa história de vida no nosso corpo. A questão é poder acolher as emoções difíceis de poderem serem acolhidas, abraçadas. Uma vez que conseguimos estar com essas emoções elas têm um processo de uma transformação, onde elas se recolocam no nosso ser como um todo. Essa recolocação, essa transformação, ela é sentida no corpo como se algo estivesse se dissolvendo, se diluindo. A sensação que quando a pessoa está em contato com essa emoção e pode senti-la e pode expressá-la para fora de si, para alguém, é nesse momento que se dão essa transformação que é vivida como um momento de amadurecimento. Essa emoção ela se transforma e se reintegra no ser como um todo. Então, dessa forma, essa gênese passivo-ativa que estava influenciando
o nosso estado de presença no agora, ele deixa de ter essa influência, ele deixa de puxar a nossa mente, a nossa atenção no agora para situações que não estão acontecendo. Dessa maneira, a nossa presença fica mais tranquila, mais serena, e podemos estar mais conscientes do que acontece no momento presente. Mas como estamos o tempo todo vivendo novas experiências, gerando novas gênesis ativas, passivas e passivo-ativas, então também podemos fazer uma atualização o tempo todo sobre como estamos nos relacionando com essas gênesis passivo-ativas. É como se fôssemos trabalhar o nosso estado de presença no agora. A nossa mente ela vai se atualizando a cada momento. A nossa mente basicamente é o aglomerado dessas gênesis passivo-ativas e ativas. À medida que podemos olhar para elas, à medida que podemos transformar, acolher essas emoções e dessa forma ir lidando com toda essa história de vida que carregamos, onde ela vai ser vivida de uma forma mais serena, mais tranquila, e amadurecendo o nosso ser para um estado de presença no agora, a nossa mente ela também vai criando esse movimento para se focar no agora. Então, de forma bem resumida, esse trabalho de olhar para as gênesis passivo-ativas é olhar para a nossa história de vida e acolher as emoções que elas carregam. O acolhimento dessas emoções é basicamente sentir o que elas têm para mostrar. E esse sentir é vivido através de uma expressão corpórea. Então, nesse momento eu acabei de transpassar várias categorias do ser humano. Como eu já contei para vocês em outros vídeos, temos 4 categorias universais. Na medida que formos trabalhando essas gênesis passivo-ativas, podemos ter essa consciência de estar mais presentes no agora, e dessa maneira podemos direcionar a nossa projeção para o futuro na direção em que bem entendamos, na direção que acharmos mais pertinentes para aquilo que desejamos nas nossas vidas. Então, hoje foi um resumo sobre o que são as gênesis passivo-ativas, o que é a cadeia retencional do tempo, da consciência interna do tempo, que Russell traz para nós dentro da sua fenomenologia da consciência interna do tempo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos.